Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro. No seu canal de ideias, este é o espaço onde abordamos assuntos interessantes, pulsantes, necessários, trazendo sempre um convidado especial. E junto comigo, para enriquecer essa conversa sem filtro, contamos com a participação de jornalistas convidados. No programa Sem Filtro de hoje, vamos falar sobre as questões que travam o fluxo da saúde, filas, falta de remédios e leitos, entre outros assuntos. Para tanto, vamos entrevistar o promotor de Justiça da Saúde, Herbert Figueiredo. Para ampliar esse tema, conto com a presença dos convidados Isaías Rocha e Thales Castro. Sejam todos bem-vindos ao programa Sem Filtro. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, conheça agora um pouco da trajetória de Herbert Figueiredo, promotor de Justiça da Saúde. Herbert Costa Figueiredo é doutor e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, especialista em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Herbert Figueiredo também possui especialização em Direito Processual pelo Centro Unificado de Brasília. Na Universidade Federal do Maranhão, Herbert se graduou em Ciências Contábeis e Direito. É professor da Universidade Estadual do Maranhão e, desde 1998, é titular da primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de São Luís. Muito bom, vamos começar a nossa conversa? Então eu quero novamente cumprimentar os colegas jornalistas, agradecer a participação no programa Sem Filtro de hoje. E já começando, promotor, o senhor pode listar agora os principais problemas no estado e também em São Luís, quando o assunto é saúde, falar também de que forma o Ministério Público, a promotoria, está atuando para reverter a situação. Seja bem-vindo ao programa Sem Filtro. Obrigado pelo convite. Quando a gente trabalha com saúde pública, nós nos deparamos com grandes desafios a serem contornados, trabalhamos com grandes demandas, grandes problemas e que requerem, na maioria das situações, uma certa urgência, né? Porque a não disponibilização do direito à saúde pode fazer com que um paciente, um usuário do SUS, venha a perecer com a própria vida. Então, os problemas são grandes, são desafios na mais variada área, envolvendo desde a atenção básica, que é a atenção primária, onde, infelizmente, nós não temos uma cultura preventiva de saúde, onde se investe pouco. Pra você ter uma ideia, o Ministério da Saúde disponibiliza menos de 10% dos recursos na área da saúde para a atenção básica, o que é bem diferente de um país rico, de um país desenvolvido. Infelizmente, nós temos uma cultura curativa de saúde, de aplicar grandes recursos financeiros para atender a demandas que visem a estancar, né, certos males que poderiam ser remediados por meio de programas de atenção básica e que acabam desencadeando em problema mais grave, ensejando uma saúde de média e alta complexidade bastante dispendiosa. Vamos botar esse assunto na roda. Thales, Isaías, quem vai começar? Doutor, nos últimos dias a gente tem observado que Socorrão 2, que virou praticamente um empecilho da gestão municipal, se tornou um gargalo muito complicado para resolver. Anunciou-se um hospital aí de reserva, digamos assim, para suprir a demanda e não conseguiu, digamos assim, dar uma resposta adequada para a população que está lá sofrendo. Como é que o Ministério Público tem atuado para buscar uma solução, né, possível para resolver o problema? A questão aí da desmobilização do hospital, das estruturas do Hospital Socorrão que estão em reforma, para mobilizar um estabelecimento que atendesse a toda a demanda, que atendesse a todo problema estrutural do Socorrão 2, infelizmente não conseguiam até o momento nenhum estabelecimento que tivesse uma capacidade instalada em número de leitos satisfatório para poder desmobilizar totalmente o Socorrão, fazer a reforma e atender provisoriamente lá no Hospital São Luís. Infelizmente, a Secretaria Municipal de Saúde tem esse problema, nós temos esse problema porque nós não dispomos hoje de nenhuma estrutura que consiga abarcar qualquer hospital
de emergência e urgência desta capital. Daí porque ainda uma parte do serviço continua funcionando no Hospital Clementino Moura, ainda que de maneira precária naquela parte, por dizer, de menos complexidade, e a parte já de complexidade, de uma estruturação dos serviços em torno de 60% a 70% já estão desmobilizados para o Hospital São Luís. Doutor Herbert, quando se fala de saúde, inevitavelmente a gente não vai deixar de observar a questão da superlotação, a questão das filas, que é um grande problema hoje, não só no Maranhão, mas no Brasil inteiro. E aqui no Maranhão, trazendo para a nossa realidade, é algo que a gente vê também recorrente, são reclamações sobre a questão do sistema de marcação de consulta, questão de internação e as próprias cirurgias. E aí tem o sistema de regulação, que é também algo recorrente, as reclamações sobre esse sistema de regulação que faz as transferências, que leva para os hospitais especializados. Como é que o Ministério Público tem acompanhado essa questão em relação às regulações? Infelizmente, a questão da regulação de leitos e de procedimentos médicos acentuou-se de uma certa forma, acelerou-se, podia dizer assim, em decorrência, você sabe, que a demanda aumentou muito em decorrência de que muitos segurados acabaram perdendo seus planos de saúde. Isso não estancou, ainda continua a ocorrer. Para você ter uma ideia, há 10 anos atrás, ou até menos, antes da pandemia mesmo, nós tínhamos em torno de 25% da população com plano de saúde, detentor de plano de saúde. Hoje eu diria que esse percentual não chega a 15%. Então o SUS, que atendia uma demanda de cerca de 175 milhões de brasileiros, hoje atende 200 milhões de brasileiros, quase 200 milhões de brasileiros. Então você vê, nós temos uma implementação de mais de 25 milhões de usuários do SUS. São pessoas que tinham seu plano de saúde em face da crise econômica, em face da pandemia e seus reflexos, acabaram não mais podendo pagar o que a gente chama de saúde suplementar, através dos planos de saúde. Obviamente que essa população não poderia ficar desassistida, daí porque migraram para o sistema público, migraram para o SUS. Então, se o que se o que nós tínhamos já era uma demanda reprimida muito grande, agora esse problema se acentuou, daí porque hoje as regulações de leito não conseguem sequer, muitas das vezes, precisar qual a numeração de espera, qual a sua posição numa fila de espera de procedimento. Muitas das vezes você entra na regulação e a regulação diz: aguarde ser chamado. Dante já dizia, você é o 30º, é o 20º. Então vejam bem como hoje, infelizmente, e nós estamos já entrando em tratativa justamente para não deixar que isso aconteça. Estamos tentando melhorar, já tivemos vários contatos, não somente com o gestor municipal, com a CEMUS, como também com a SES, para melhorar hoje eles chamam de CIRAM, Central de Integração de Regulação de Atendimentos Médicos. Você tem uma ideia, esse CIRAM e essa regulação única também só foi possível mediante uma ação que nós impetramos junto à Vale de Trade Frutos para evitar que cada órgão, cada gestor, inclusive o hospital universitário, tivesse sua regulação própria. Obviamente que isso não ocorre em certos procedimentos, infelizmente, mas a decisão judicial é no sentido de se criar uma regulação única. Tem um projeto de lei, não sei se já virou lei, que exige que essa fila seja divulgada na internet. Isso então melhoraria, de acordo com o que o senhor está falando, melhoraria a gestão, melhoraria a celeridade?
Olha, relativamente sim. Isso aí eu não sei nem porque há lei versando sobre isso, porque um dos princípios da administração pública, previsto inclusive no artigo 37, é justamente da transparência, da publicidade a todos os atos administrativos. Obviamente, quando você dá a finalidade da publicidade é da transparência. Então, obviamente, daí porque nós temos inclusive a Carta de Direito dos Usuários do SUS, né? Que nós já temos, isso aí foi uma grande conquista, infelizmente muita gente não conhece, mas tem. Inclusive a questão da espera, né? O usuário, a gente não fala nem paciente, a gente, o usuário, aquele que usa do sistema público, não é nem paciente, justamente para perder essa conotação de que o paciente, uma coisa antiga, aquele que espera ansiosamente ser atendido por um médico. Então, essa cultura de paciente, desde o advento do Código de Defesa do Consumidor, é uma expressão, é um termo já que nem se usa mais, em desuso. Infelizmente, muitas pessoas ainda usam, profissionais de saúde mesmo, por uma questão talvez mesmo até de falta de dar tratamento adequado aos devidos termos linguísticos corretos, né? Então, é obviamente que essa lista, né, isso aí deixa bem claro justamente o problema que o sistema se defronta e não poder atender tudo. Se há fila de espera, e fila de espera longa, né, com uma numeração bem extensiva, é porque realmente o sistema está congestionado, né? A gente sempre costuma dizer que, infelizmente, o SUS entrou na UTI, é um paciente, né, em UTI, e que tenta, né, a todo custo, né, se manter, se reerguer. Mas a gente sabe que o SUS tem vários gargalos, né, não é só um. O problema é um problema sistêmico, né, envolve todo, como o próprio nome diz, Sistema Único de Saúde. Com base nessa informação que o senhor trouxe, de fato, a Glaucia trouxe uma informação que no Brasil a Constituição ela é muito ampla, mas às vezes para se garantir um direito se precisa criar uma lei, embora esteja lá em bom tom, o princípio da transparência. E o que a gente observou na sua fala, doutor, parece que o sistema regrediu, né, no ponto de vista do Maranhão, embora há uma central única. Mas antes a gente tinha pelo menos uma informação de numeração. E por falta desse descumprimento do princípio da transparência, o que o Ministério Público pensa em fazer, né, no ponto de vista, né, de ação pública, para propor que essa transparência possa ser efetivada também nessa fila de espera, para que você, cidadão, quando tem lá um filho, um parente, uma mãe, na fila de regulação, você possa saber qual é a posição dele. A gente tem essa informação unificada, mas infelizmente nós não sabemos de forma transparente como ela funciona efetivamente. O que o Ministério Público pensa em fazer, doutor, para buscar uma clareza maior em relação a isso? Olha, pelo menos retornar ao sistema anterior. Quando você entra no sistema de regulação, agora tudo quem faz através de... Você consegue fazer, inclusive, pelos meios online ou então por telefone, é que você não seja apenas incluído na lista de espera. Você já saiba, né, em qual a sua posição na lista de espera. Pelo menos voltar ao status quo antes, né? Pelo menos que isso é um direito. Se o cidadão, o usuário, entender que o estado de saúde é grave e não pode aguardar, então ele tem que procurar as instituições, os órgãos, ou mesmo as ouvidorias inicialmente, caso funcione. Se não funcionar, procurar as instituições públicas que têm esse poder de adotar providências não somente a nível administrativo como judicial, justamente para garantir o atendimento dele de forma prioritária. E isso aí é uma coisa muito simples. O paciente precisa de um procedimento de certa urgência, medicamento de certa urgência. A gente fala em urgência, a gente não fala em emergência. A gente fala urgência porque a urgência a emergência é algo imediato e a urgência já é algo um pouco mais imediato, né? Há uma diferença sobre isso. Então, que o paciente justamente procure, junto ao seu médico, um relatório médico, justamente atestando a urgência da situação. Então, diante da urgência, o gestor não pode se esquivar de forma alguma, porque se o usuário morre, ele vai responder por isso, não somente civilmente, como também criminalmente.
Então, com isso, a gente faz uma pequena pausa, a gente finaliza esse primeiro bloco, mas fica aí que a gente vai voltar, vai continuar com o nosso bate-papo com o promotor de Justiça da Saúde, Herbert Figueiredo. Um instante só. Já estamos de volta com o programa Sem Filtro e anota aí, além da TV, você pode ver e rever o Sem Filtro depois nas redes sociais da TV UFMA que está aparecendo aí na sua tela. Se conecta com a gente nos endereços na tela. Bom, hoje estamos conversando com Herbert Figueiredo, promotor de Justiça da Saúde. Comigo aqui nessa conversa os jornalistas Isaías Rocha e Thales Castro. Bom, promotor, um estudo do Conselho Federal de Medicina aponta que o Maranhão é o estado com maior déficit de médicos por habitante. São 8.000 profissionais, cerca de um médico para cada grupo de 1.000 pessoas. Eu gostaria que o senhor fizesse essa análise a partir da afirmação de que a saúde é um direito constitucional de todo cidadão. Glaucio, infelizmente nós já temos esses dados que vão de encontro, inclusive, com o que preceitua, né? O Ministério, a Organização Mundial de Saúde, que diz que tem que haver um médico, pelo menos, para cada 800 habitantes, né? Então, vejam bem que nós estamos ainda muito incipientes em termos de avançar em saúde pública. Faltam até médicos, não em capital, porque capital nós temos uma grande concentração de médicos, mas principalmente nos municípios mais aqui distantes, nos grandes grotões deste país, especialmente do Maranhão, que é um estado muito grande, né? Então, o que falta? Falta uma política de carreira ao médico. A exemplo que tem o estado do Amazonas, onde o médico tem o estado do Amazonas, dá ao médico um incentivo, uma carreira, né, uma progressão na carreira, inclusive remunerando com uma gratificação aqueles que se deslocam de barco, né, a mais de 12, 15, 20, 24, 30 horas de barco de Manaus, né? Então está faltando justamente um piso salarial para o médico e uma estruturação dele em carreira de saúde, assim como nós temos hoje a nível de Ministério Público e magistratura. Está faltando justamente para que não falte médico nessas regiões mais carentes, né, do nosso estado. Doutor, nós temos uns números também que é muito alarmante, que é a questão inerente à violência obstétrica, né? E aqui no Maranhão, em São Luís, ainda não se fala nem de um protocolo da parturiente. Como é que o Ministério Público tem observado esse problema, que é um gargalo, que é uma realidade do nosso estado, com esses números alarmantes? Olha, infelizmente, Thales, é uma coisa que o SUS não avançou. Principalmente o SUS, né? Porque a gente sabe também que esse problema de violência obstétrica também ocorre muito na saúde privada, né? Mas eu falo de SUS porque nós temos muitos dados, também do Ministério da Saúde, sobre esses temas, né? Então, o Ministério da Saúde, desde o ano de 2006, lançou uma portaria, né? Versando justamente sobre o atendimento humanizado, a humanização do SUS, né? Infelizmente, a princípio, tentou-se avançar com vários disciplinamentos, né? Tentando implantar uma rede humanizada, televisões nos estabelecimentos, né? Justamente para quando quem estiver esperando ter pelo menos uma tela para poder passar o tempo, né? Mas, infelizmente, essa política de imunização, ela não avançou e não tem avançado, porque a gente ainda se depara com esse tipo de problema. Parturientes tendo problema de não ter direito sequer ao acompanhante durante o parto, né? Então, é uma coisa que tem que avançar, porque isso aí causa muita violência, né? Muita usurpação do direito dos usuários do Sistema Único de Saúde. Doutor, o direito à saúde é um direito fundamental que se equipara ao direito à vida, né, dignidade de pessoa humana. E antigamente se falava que era apenas o serviço público que oferecia esse direito, né, de péssima qualidade.
Mas a gente tem observado também que a saúde suplementar, ou complementar, que, por exemplo, é desenvolvida ou prestada pela rede privada, também tem já começado a observar uma demanda mais excessiva e que causa uma péssima qualidade no atendimento. Nós temos hospital, por exemplo, privado aqui na Avenida Kennedy, que já virou uma espécie de socorrão, né? De muitas pessoas, muitas demandas, muita reclamação, filas. Virou praticamente um caos. Como é que o Ministério Público olha essa alta demanda também na rede privada, né, que é a saúde complementar? Quais as medidas que o Parquet pensa em adotar para buscar uma solução possível? Obviamente que quando nós realizamos serviço de inspeção em estabelecimento hospitalar, a gente se preocupa com toda a estruturação físico-organizacional e também de estrutura e de grupos de profissionais suficiente para atender a demanda. O grande problema hoje dos hospitais particulares é que houve, né, todos nós sabemos, uma quebra das seguradoras privadas de saúde, dos planos de saúde. Afora a questão das glosas, que a gente tem conhecimento que os planos de saúde glosam muito, ou seja, cortam muitos procedimentos que os hospitais cobram. E também, aliado a isso, uma certa defasagem, né? Assim como tem no SUS, também tem na CBM, né? Que é a classificação de procedimentos médicos, né? Então isso aí, você vê, por exemplo, um plano privado de saúde ainda pagando 70, 80, 100 reais numa consulta médica, quando a gente sabe que, né, a classe cobra, né, muitos profissionais cobram, tem uns que chegam a cobrar 10 vezes isso, né, 10 vezes isso. Então vejam bem, esse problema acaba gerando por hospitais, tem hospitais aí que praticamente estão vivendo de rolar dívidas. Fora o que muitos, né, que perdem, né, muitos que têm ações no mercado, como a própria Apvida, né, como é o exemplo, tem suas ações estão sendo muito desvalorizadas, né? Porque hoje você investir em ações de saúde é uma coisa, né, é meio complicada, né? Diz o Warren Buffett que todo mundo que tem juízo não investe em 3 tipos de ações, né? A primeira seria a aérea, né, porque, né, o preço do combustível varia de acordo com o dólar, né? Não investe em estatais, né? Porque o governo, como controlador estatal, geralmente mexe quando ele quer, e aí a ação desse câmbio e ações também, ações de saúde e também de varejo, né? Nós estamos vendo muitas lojas de varejo entrando em falência, né? Então, os planos de saúde, né, se tornaram reféns dos estabelecimentos hospitalares. Muitos cobram, daí porque eles glosam, né, muitas vezes procedente, outras impertinentemente, eles glosam muitos procedimentos, porque os hospitais, né, você sabe, quando você fazer um procedimento, né, o que você assina, né, e o plano de saúde tem que pagar. Então, realmente é uma conta muito alta. Você tem uma ideia hoje, um dia de um leito de UTI em um hospital privado varia em termos de 20 a 35 mil reais a diária. Eu diria de 25 a 35 mil reais a diária, né? Imagina um paciente passa 10, 30 dias. Então, vejo bem, a conta para os planos de saúde também é alta, né? E os hospitais também, se quiserem sobreviver, né, vão depender, né, justamente para atender os segurados do plano de saúde, né, vão depender do pagamento, né, do segurado junto à operadora de plano de saúde. Então, vejam bem, é uma coisa que uma coisa leva a outra, né? Daí porque a gente diz que tudo gira em torno do sistema. É a teoria do sistema criada pelo alemão Niklas Luhmann, né? Então hoje tudo se fala em sistema. Já fala em sistema de educação, nós já temos. Agora mesmo o ministro da Justiça quer criar o sistema de segurança pública. Então tudo gira, você vê. Por quê? Porque você tem que ter sobre esses problemas, principalmente quando envolve direitos essenciais, como é a saúde, os direitos básicos do cidadão, saúde, educação, segurança pública e justiça, né? Você tem que não pode trabalhar de maneira isolada.
política de medicamento genérico, que a princípio teve aquela choradeira danada e hoje em dia é uma coisa muito usual no mercado. Só se um camarada tiver, a pessoa for muito abastada e queira comprar um remédio de marca hoje. Na verdade, ele recorre ao genérico, né? Então, mesma coisa é a política de quebra de patentes que o ministro Serra, na época, implantou dentro do sistema, quebrando a patente dos medicamentos para HIV, né? Porque realmente são medicamentos de alto custo. Se você não tiver essa visão sistêmica do problema, começar, como a gente ainda percebe de maneira incipiente pelo gestor de saúde, que eles querem tratar a questão da saúde com uma maneira microscópica e não macro. Eu até falei para a Anne antes do programa, justamente esse problema que nós temos aqui no SUS. Nós temos um problema seríssimo de PPI, com PGAIs, Programação Pactual Integrada e Programação de Gestão do Sistema de Saúde. Aqui no Maranhão, talvez seja o pior estado da federação em termos de PPI e PGAIs. Nós estamos trabalhando com uma PGAIs, uma PPI de 2004, há 20 anos atrás. Tentamos, a promotoria de saúde, de todas as formas, interceder junto aos gestores, o Estado, a Secretaria de Saúde e demais secretários das regiões, das macro-regiões e das regionais de saúde, justamente mudar fazer com que o gestor, o coordenador de saúde, que é a SEI, conseguisse fazer uma nova PGAIs, que é a atribuição sua junto aos municípios. Não conseguiu, nós tivemos que judicializar. Está em fase de judicialização. Já está judicializado justamente porque o Estado, depois da judicialização, começou, juntamente com o município, as macro-regiões e as regionais de saúde, a trabalhar, a tentar fazer um acordo, no sentido de entregar à Justiça a nova PPI e a nova PGAIs. Promotor, eu pegar dois ganchos na sua fala, uma da questão da fiscalização e a outra do não trabalhar sozinho, né? Não pode ser só. Como é que o Ministério Público está se articulando para essas fiscalizações? As demandas são muitas, a gente sabe. Dá conta? Nós procuramos justamente, às vezes até mesmo com um trabalho conjunto com a Defensoria, judicializar demandas coletivas de saúde, através de ACP, Ação Civil Pública. Agora, a situação de urgência, emergência, um leito de UTI iminente, né? Ou então um medicamento de alto custo, em que a pessoa precisa de caráter imediato. Então, são situações, um procedimento cirúrgico também de imediato, né, como a cirurgia de vesícula, que dói bastante, pedra na vesícula, pedra no rim, e outros procedimentos cardiológicos mesmo. Aí a gente, nesses casos de urgência, judicializa de maneira individual, né, porque a saúde não é somente um direito coletivo. É um direito coletivo e por via transversa é um direito individual da pessoa. Ninguém pode tirar esse caráter de individualidade do direito à saúde. Embora a saúde e a educação como direitos básicos, eles são implementados, eles são efetivados mediante políticas públicas nessas áreas, né? Então a gente procura justamente, como eu tinha adiantado antes, promover ações coletivas, como já fizemos no caso dos pacientes de cirurgia cardíaca, né? Nós temos uma fila de espera de quase 3 mil pessoas e vamos fazer agora com os pacientes ortopédicos. São pacientes que não podem esperar. Exatamente. Agora vamos ver como o gestor vai contornar esse problema, porque se nós conseguirmos a decisão judicial, obviamente que eles não vão ter tempo de se reestruturar e fazer esses procedimentos, tudo de uma maneira mais séria, mas pelo menos o que a gente sabe que não resolve, vai ter que implantar, pelo menos de imediato, um sistema de mutirão para depois estender os serviços para poder dar um atendimento maior para que essa fila de espera não fique mais volumosa, né, após você melhorar a espera dela. Doutor, também em relação à superlotação, a gente que é algo que a gente dificilmente vai falar de saúde e não tocar nesse assunto, que é um grande gargalo. Mas aí o governo do estado implantou recentemente o telemedicina.
Alguns criticam, outros elogiam. Qual é a visão, o que o Ministério Público vê da implantação do telemedicina, o que é bom, o que é ruim, o que tem que contribuir de positivo e negativo no Estado, a implantação do telemedicina? A telemedicina é um procedimento, já é uma forma de atendimento prevista pelo Conselho Federal de Medicina acho que desde o ano 2000, em 2013, 2014, por aí. Já tem mais de 10 anos que você... Infelizmente, somente agora os gestores estão propiciando esse tipo de atendimento à população. Obviamente, tudo que se faça para... Principalmente nós sabemos que nós temos muitos procedimentos médicos que não são invasivos, né? São procedimentos que pode ser contornado mediante webconferência. Então, nenhum problema de atender o paciente para evitar espera demasiada e também ficar em fila de espera sem nenhuma perspectiva de atendimento, é melhor atender por meio de... Às vezes até um retorno, né, médico, trazer a pessoa foi atendida, precisa fazer um retorno de avaliação, isso, acaba também exames, né? Dá para agilizar, né? Olha, tá, nós tivemos há um certo tempo atrás, eu diria uns 4 anos atrás, me recordo bem, um problema desse com o Hospital Sara. O Hospital Sara estava tendo muito problema com os usuários, através daquele... Você ligava, né? Eu disse que ligava no telefone e aí disse, você já está registrado, mesma coisa, você vai ser atendido, espere que nós vamos chamar. Não dava nenhum retorno sobre a posição dela na fila de espera. Então o que acontecia? Os pacientes muito chateados, porque não tinha nenhuma previsão de atendimento. Então eu peguei alguns pacientes, né, marquei uma audiência pública, uma audiência de mediação, chamei o diretor do Sara, e ficaram muito apreensivos, vieram gente até de Brasília para essa reunião, advogado, escritório dele, advogado grande. E lá nós chegamos à conclusão que a grande satisfação do usuário era justamente isso. O hospital não dá uma satisfação. Quando já chamava, olha, seu procedimento é semana que vem. Quer dizer, depois de 6 meses, um ano... O acompanhamento não existia. Exatamente, né? Não tinha uma comunicação. Você vê o que é a questão da comunicação do hospital com o paciente. Deixar o paciente sem informação, sem ficar perdido. Então, a partir do momento que a gente chegou a um acordo, olha, vocês vão ter que municiar, vão ter que dar satisfação ao paciente, ao usuário, constantemente. Olha, você já é o 20º, mas assim que puder nós estamos adiantando, né, os procedimentos para chamar o mais rápido possível. Então, essa satisfação realmente melhorou a espera e também melhorou a satisfação do paciente perante o hospital, sabe? De maneira que a gente não teve mais problema. Mas nós tínhamos demais. Você ter uma ideia, nós chegamos a ter no ano mais de 60, 80 reclamações por causa disso. Então, com uma audiência pública, graças a uma audiência de mediação sanitária, nós conseguimos contornar o problema. Que isso também é o atendimento humanizado, né? Exatamente. Com isso, a gente fecha esse nosso segundo bloco e no próximo bloco a gente continua com essa conversa. É um instante só. Estamos de volta, este já é o nosso último bloco do programa Sem Filtro. Estamos conversando com Herbert Figueiredo, promotor de Justiça da Saúde, somando comigo os jornalistas Isaías Rocha e Thales Castro. Bom, no bloco anterior eu comecei perguntando sobre saúde e direito constitucional. Eu gostaria agora de retomar, mas falando sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, que começou em 88, atendendo a um número restrito de pessoas, e hoje ele é universal. Mas eu pergunto, esse modelo atende às necessidades da população, promotor? O grande problema do SUS, embora seja um sistema universal, por que ele é um sistema universal? Porque ele tem que atender a todos de maneira indistinta, né? Ele não pode negar atender ninguém que bata as suas portas, por isso que ele é universal. E às vezes a gente não para refletir por que o SUS... O nome é SUS e não SUDES, como outrora era. O nome é SUS porque o sistema é único de saúde. O que é único? O único quer dizer é o sistema onde os serviços são descentralizados
para os demais entes federados, entre os entes federados, União, Estado e Município, DF, mas a coordenação do sistema, a coordenação é única. E isso é o grande problema. Se a coordenação é única, compete ao Ministério da Saúde, isso quer dizer o quê? Que as políticas de saúde são estabelecidas, são traçadas de cima para baixo. Então, daí porque nós temos um grande problema no SUS, é porque as políticas de saúde não são adaptadas à realidade de cada região. Então, a mesma política de saúde que vale para o Sul e Sudeste, também vale para o Norte e Nordeste, porque ela vem de cima para baixo, né? Então, isso aí dificulta muito a implementação e a efetivação do sistema. E por que o SUS não dá certo? O que emperra que o sistema dê certo? Isso aqui a gente, como tendo alguma especialização na área, a gente estuda, a gente lê muito, a gente escreve sobre isso, a gente dá palestras sobre isso, a gente dá aula na universidade sobre isso. A gente poderia que, a primeira coisa é que o SUS não dá certo, né? Além desse problema da coordenação ser única, o problema do SUS não dar certo é o problema do federalismo do Brasil. Nosso federalismo, ao contrário do federalismo americano, que é o federalismo simétrico, onde nós tínhamos 3 estados independentes que se tornaram independentes e criaram a figura da União, né? No Brasil, não, nosso federalismo é assimétrico. Ele veio justamente no sentido inverso. É a União que estabelece quando se deva criar Estado e quando se deva criar municípios. E pior, é a União que estabelece quanto deve caber, né, a cada ente federado no sentido da distribuição de competência dos tributos. A União cabe os melhores tributos. Então você tem uma centralização da federação em nome da União, em proveito da União. E os estados e municípios, onde ocorre esse problema, principalmente no município, é o ente mais pobre da federação. Por quê? Os piores tributos, todo mundo sabe que nenhum ente federado vive sem tributo. A única receita de um ente federado é tributação, é tributo. Então o município tem os piores tributos de arrecadação e que dão menos dinheiro. Os que estão todos melhores são com a União, porque a União faz as transferências correntes ali entre fundo de participação e outras verbas aí, Fundeb, né, SUS, justamente dividindo o bolo que ela detém e divide mediante políticas, até mesmo do Ministério da Saúde, agraciando por vários motivos políticos, né, outros motivos populacionais, sem se ater ao problema, né? Então isso aí acaba desencadeando, vejam bem, um problema de origem acaba desencadeando o problema na base. Aí na base nós temos, por que o SUS não dá certo? Por 3 motivos muito simples. Primeiro, o SUS não dá certo é um problema de logística. Que falta, primeiro, o problema mais grave do SUS hoje é uma logística competente. É o que eu estou te falando, é uma lógica de atuação. O SUS não tem lógica de atuação. Não tem lógica de gestão. Não tem. É uma coisa assim, meia assíncrona. Está entendendo? Meia esdrúxula, né? Segundo grande problema que isso dá, é o problema de gestão incipiente. Quem sabe, todos sabem que nossos gestores de saúde, secretários, principalmente municipais de saúde, são pessoas que não têm sequer conhecimento do sistema de saúde. Pessoas não têm sequer conhecimento em saúde pública. Não são, às vezes, muitos deles não são nem profissionais da saúde, que agrava até mesmo o problema. Então, gestão não conhece o sistema. Se não conhece, como é que vai colocar em prática? Às vezes a gente conversa com o gestor, quando a gente faz encontro regional, o gestor não sabe nem o que é regionalização de saúde. Não sabe o que é hierarquização dos serviços de saúde, que são princípios básicos elementares do SUS. E o terceiro e grande, e o grave também eu colocaria como o terceiro problema, é o financiamento. Todo mundo sabe que o sistema é financiado. E agora mesmo a União cortou mais ainda, em face dessa crise que nós vivemos econômica,
mais ainda verba da saúde, do orçamento da saúde, do cambaleado orçamento da saúde. Cortou, parece quase 10 bilhões. Parece pouco, mas é muito de onde falta, né? Então, o subfinanciamento da saúde, principalmente em atenção básica. Você vê, o Ministério da Saúde não investe 10% em atenção básica. Não se previne doença. Se você tem um programa de atenção básica, hipertensão, diabetes, você evita vários problemas cardiovasculares, problemas renais, problemas cardiorrespiratórios. E sabe disso. Ainda por falta de recursos na atenção básica, muitos brasileiros ainda morrem. Somente aqui no Norte e Nordeste, tuberculose, hanseníase, que são programas básicos, mas infelizmente subfinanciados. Então, a maior parte dos recursos, que obviamente são subfinanciados, vai para a saúde curativa. Procedimentos de alta complexidade, hemodinâmica, traumaortopedia, né? Cardiovasculares e outros tantos procedimentos complexos. Então nós temos todo esse problema estrutural. Então, enquanto realmente não se contornar esses 3 problemas de base e os 2, né, de cima, certamente nós vamos continuar a conviver com esse problema que infelizmente, em vez de se amenizar, está se acentuando. Embora tente cada vez... eu sempre tenho uma frase aqui de uma gestora de saúde aqui de São Luís, eu não vou esquecer nunca. Vocês conheceram a doutora Terezinha Abreu, foi secretária do município durante o governo Tadeu Palácio, né? Aí eu chamava para conversar, reclamar, secretária, está faltando isso, o serviço ali está ruim. Aí ela me respondeu simplesmente, doutor, o problema é simples, o lençol é curto. Se eu puxo daqui, eu descubro ali. Se eu cubro aqui, eu descubro lá. Então, e esse realmente não deixa de ter razão, problema, né? Acabou. É o lençol, né? É o lençol. O lençol é curto. O lençol é curto. Doutor, mais ou menos há um ano atrás, acompanhamos aqui uma equipe de parlamentares de São Luís que constatava em loco ali a crise na saúde no que tange ao atendimento pediátrico, que é lá onde foi inaugurado em dezembro o Hospital da Criança. Sabe-se que foi inaugurado em dezembro, mas ainda há muito o que se contribuir no que tange ao atendimento pediátrico, às crianças da nossa capital. Eu queria saber como é que o Ministério Público tem acompanhado após a inauguração, como é que tem sido a evolução do atendimento naquela unidade de saúde que atende as crianças da capital. Olha, sem dúvida, Thales, em termos de estrutura, melhorou. Não podemos dizer que não, né? Que antigamente nós tínhamos um hospital subdimensionado, igual ao Socorro 1. Não tem estrutura para ser, nem aqui, nem em lugar nenhum, hospital de urgência e emergência. O Socorro 1 realmente está saturado. Então, a melhor coisa que o gestor faz hoje é desativar o Socorrão, botar pelo menos lá uma policlínica, ou então uma unidade básica de saúde, e já está bom demais, porque não tem estrutura para ser o tal de urgência. E isso aí foi constatado desde a época do finado governador Jackson Lago. E o Hospital da Criança também nós tínhamos essa subdimensão, porque é um hospital de porta aberta, de todo o sistema. Então, atende pacientes, 40% de demanda da capital e 60% do interior. Então, sendo assim, é um hospital municipal que se acabou se tornando um hospital regional. É um hospital regional. Igual modo ao Socorrão, né? Exatamente, um hospital que atende, né, todo o estado e não pode negar atendimento. E o pior é isso, que nós já tentamos, isso aí já depende junto ao gestor do interior e também do Ministério Público, que faça uma regulação mais eficaz, pelo menos na hora de mandar o paciente em ambulância, que seja uma ambulância com suporte avançado, que seja uma ambulância que tenha um profissional de saúde qualificado, pelo menos um enfermeiro. Muitas vezes não vem nem acompanhado de técnico de enfermagem, muitas vezes vem só com o motorista e um parente ou um conhecido do usuário, né? Então a regulação, primeira coisa, a regulação tem que melhorar, que muitos pacientes já chegam lá muitas crianças
em estado terminal, a verdade é essa. Já chega a ser menor condição de vida, né? E, obviamente, a parte de atendimento mesmo médico tem que melhorar muito. Nós estamos com um hospital que se ampliou fisicamente, né, de maneira estrutural, com o mesmo corpo de profissional. Então, aí resolve o quê? Resolve a hotelaria, porque o hospital tem muita hotelaria, né? Aí você não quer ir para um socorrão da vida, né, em caso de urgência e emergência, acaba entrando num hospital aqui da capital que não tem sequer, tem emergência e urgência, mas não tem sequer um profissional presencial, um médico presencial. Estão de sobreaviso, né? Já tivemos um caso aqui que o SAMU pega um paciente que teve um acidente grave, né? Acidente grave, automobilístico mesmo, leva para o hospital a pedido do paciente, porque tem um plano de saúde, chega lá, o paciente não fica esperando até o amanhecer, porque o médico está de sobreaviso. Então, nesses casos, sinceramente, melhor que ele fosse para o socorrão, porque no socorrão, pelo menos, não vai ter profissional de sobreaviso. O profissional vai estar lá presente para prestar urgência, emergência, sim. Agora, doutor, o senhor falou um assunto muito interessante, botou 3 pontos que atrapalham muito a eficiência do SUS. E acho que está mais ou menos uns 6 meses, uma reportagem de uma emissora nacional esteve no Maranhão para constatar uma série de irregularidades em fraudes, né? Por exemplo, de atendimento, de consultas, também acaba impactando lá na ponta. O senhor falou no início da sua fala, no bloco anterior, que o Maranhão tem um sistema de saúde regionalizado. Por incrível que pareça, embora haja essa regionalização, mas quem absorve parte do atendimento do estado do Maranhão é a capital. Embora a capital tenha lá uma pactuação com os municípios dizendo assim, eu posso atender. Só que tu não pode abarcar uma população de referência e que o próprio estado não consegue. Não consegue. Para que existem os hospitais regionais? Pensa-se no primeiro momento para tirar essa sobrecarga da capital, mas parece que não funcionou, né, doutor? Qual a sua visão sobre essa questão da regionalização da saúde e essa questão da corrupção que atrapalha o SUS? Isaías, não resta dúvida que a descentralização, como um dos princípios do SUS, implica nisso que você está falando, na regionalização do sistema. Você tem que descentralizar os serviços para os grandes centros. Por exemplo, uma macro-região, como nós temos aqui, que são 3, é para ser 4. A da Zona Oeste, que é Pinheiro, não funciona. Tanto por quê? Porque não tem estrutura para ser uma macro. Não tem condição de ser uma regional, imagine uma macro, né? E aí nós estamos ainda, embora nós temos já devidamente disciplinado pelo Estado, que são 4 as regiões, mas só 3 funcionam. Que é São Luís, que você acabou de falar, que abarca dos 217 municípios, atende basicamente a 160 municípios, por causa da pactuação. Nós temos Imperatriz, que atende mais daquela região ali do Tocantins, daquela região de Balsa, né? E temos Caxias, que pega aquela região ali de Caxias, Timon e municípios ali perto, né? Obviamente, a que tem a maior estruturação, primeiro é São Luís, depois Imperatriz e por último Caxias, né? Então, nós já avançamos, já tivemos melhor. Então, você sabe que nós tivemos até recentemente, né, nós tínhamos bastante hospitais regionais, né, tinha até UPAs regionais que foram desativadas, que estão desativadas, infelizmente. Tá? Então, nós, nesse aspecto, nós regredimos. Regredimos porque São Luís, que já estava sobrecarregada, ficou pior, mais sobrecarregada. Então, a primeira grande nuance aí do sistema é justamente atender a descentralização por meio da regionalização. Porque se você concentra o serviço, por exemplo, São Luís, atendendo a 160 municípios, você não vai ter um atendimento eficiente. É como o Thales falou, nós temos uma demanda imensa, né? Hospitais superlotados, públicos, e a realidade não vai mudar enquanto não se regionalizar.
A outra pergunta que você falou foi A referente questão da corrupção no SUS. à corrupção. Nós da Promotoria de Saúde, temos também atribuição na probidade administrativa. E nós temos denunciado gestores por improbidade. Temos. Algumas condenações de alguns gestores, outros sendo processados para ressarcir ao erário. E como tem essas verbas desses convênios federais, a maioria são desviadas. A grande maioria, principalmente no interior. Na capital também. Em todo lugar é desvio. Infelizmente, no nosso país, a corrupção é um mal generalizado. Está impregnado em todos os segmentos da sociedade. Tá em todos os poderes. Né? E isso também envolve a questão da corrupção, o problema já virou mesmo até cultural, o que é mais grave. As pessoas hoje se conformam com a corrupção. Não, a camarada roubou, então quem não rouba? Quem não furta? Roubou, mas faz. Rouba mais fácil, pior ainda. Você vê, é uma questão cultural. E isso aí é uma coisa que, se o sistema já é subfinanciado, imagine com corrupção, com desvio, com mau barateamento e malversação de verbas públicas de saúde. Então, se está ruim funcionar com o subfinanciamento que se tem, imagine com o desvio, com a sangria de recursos de saúde dos cofres públicos. Então, isso aí realmente agrava ainda mais o sistema e o coloca cada vez mais na UTI. Quando a gente fala em saúde, são vários pontos, seria assunto para outro programa e mais outro programa, mas a gente chegou ao fim dessa edição do programa Sem Filtro, falando sobre questões relacionadas à saúde, que pode ser melhorado. Bom, eu quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados do programa de hoje, Isaías Rocha e Thales Castro. E quero que o senhor faça as suas considerações finais, promotor. Sim, Cláudio. Anny, eu gostaria de agradecer o convite da TV UFMA, né, me colocar sempre disponível, né, porque eu também, como faço parte da vida acadêmica, né, sou professor do quadro da Universidade Estadual do Maranhão. E queria agradecer também os nossos debatedores, né, o Isaías, que eu já conhecia, aliás, conhecia tanto o Isaías como o Thales, né, publicamente, né, de outros eventos públicos aí, mas tive a satisfação de conversar com ele agora. Certamente o debate foi um debate enriquecedor, né, muito bom, e saúde é um tema apaixonante. Toda vez que a gente conversa sobre saúde pública, sobre direito sanitário, a gente acaba se estendendo um pouco, né, e realmente assuntos não faltam, né. Problema de saúde não falta, né? O difícil é solucioná-lo. Isso é que nem uma tese de doutorado, né? Você define o problema, traça os problemas e realmente cria uma hipótese para solucionar esse problema. E assim é em todo o meio científico em que nós nos limitamos. A gente acaba, às vezes, falando um pouquinho mais, mas porque realmente o problema não se esgota realmente, como você falou, em um debate. Obrigado. E a gente está sempre disponível para dirimir qualquer controvérsia ou algo que venha a esclarecer ou melhorar, até mesmo melhorar a saúde pública em nossa capital. Obrigada. Thales, muito obrigada. Isaías, obrigada. Bom, lembrando que você pode ver e rever o programa Sem Filtro nas redes sociais da TV UFMA, na íntegra no canal do YouTube. Até a próxima!